Boa tarde, pessoal. Professor Alexandre Marchon. Vamos abordar um tema agora referente a entrevistas, né? Seja entrevista de emprego, seja debate político ou uma explanação numa universidade, né? Qualquer tipo de situação em que haja um confronto ou uma interpelação de partes e que você esteja envolvido e que existem técnicas e situações de oratória que poderão ser favoráveis a você ou não, né? Veja bem, primeira coisa, para a pessoa falar bem em público, eu posso falar que obtive muito conhecimento com isso fui professor universitário por bastante tempo, paralelamente com o meu trabalho de engenheiro. À noite eu dava aula em faculdades particulares. Então você desenvolve outros cursos de formação, né? de capacitação de profissionais, você desenvolve um pouco a desinibição de poder falar em público, que é difícil. E justamente se você está numa situação de uma entrevista técnica, digamos que uma entrevista de emprego, mesmo que não seja presencial, seja através do aplicativo do celular, é o que está acontecendo muito nesse momento, né? As mídias digitais, na plena pandemia, as pessoas não estão fazendo os processos seletivos presenciais, mas fazendo-os assim através de mídias em aplicativos. Veja bem, quando a entrevista for presencial, para uma pessoa tímida, isso é massacrante. Se a pessoa tiver que ser interpelada, por exemplo, num congresso ou num debate, e ela for tímida, ela vai ter dificuldade de se expressar, mesmo que ela tenha uma grande capacitação, um grande conhecimento sobre o assunto, ela vai ter dificuldade por causa da timidez, por causa de um certo nervosismo. Ela vai lhe faltar o vocabulário na hora. Ela vai começar a ficar monossilábica, como a gente vê. Pessoas falam porque ela está tentando fazer com que o seu cérebro processe informações e ela obtenha o vocabulário ou expressões ou até de repente um modismo que ela está querendo apresentar para se diferenciar ou falar uma palavra que dê um tom intelectual ao discurso, e ela na hora não está lembrando e ela fica monossilábica, como eu te falei, porque ela não treinou, ou ela tem uma timidez, um nervosismo quando tem que participar dessas oratórias, seja em público, seja através de reuniões, né? Em aplicativo, no celular, ou que seja, né? Reuniões de trabalho, ou apresentar um trabalho, ou defender uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, ou uma monografia, um trabalho de conclusão de curso na universidade. Ou seja, a pessoa vai ficar nervosa. E aí vai, como as pessoas costumam falar, não conseguiu sair nada, eu gaguejei, travou, né? Então vamos ver. Como é que pode acontecer situações, por exemplo, de entrevista de emprego que seja uma dinâmica de grupo? Você não precisa estar presencialmente, mas pode ser através do aplicativo. E aí estaria, por exemplo, o gerente ou o representante do RH e alguns candidatos. Observe bem que, mesmo que haja um nível de educação, ali há uma total concorrência em que algumas pessoas vão querer fazer valer as suas ideias e vão querer monopolizar, se você ficar calado, você deixar, monopolizar o tempo. Se, por exemplo, tem uma reunião de 1 hora, de 40 minutos, de meia hora, um processo seletivo, que vai ser proposta uma dinâmica de grupo em que o gerente da vaga, né, e o representante do RH vão estar juntos, observando, e tem, digamos, 5 candidatos na mesma plataforma ali do aplicativo. Veja bem, você deve ser educado,
mas você deve ter firmeza que se houver um candidato engraçadinho desse que vai tentar monopolizar e tentar, como se ele estivesse organizando o debate, para que, e muitas pessoas tomam essa técnica, para que ele seja o foco das atenções, ou seja, ele interpela, ele coloca, ele pergunta ele tenta organizar, como se ele falasse, não, peraí, deixa ele concluir, ou seja, essas pequenas coisas que parece que ele está sendo um cara que tem atitude, não, na verdade ele quer monopolizar a atenção, ou seja, ele não é o coordenador do debate, desculpe, ou é o gerente, ou é o representante do RH, o gerente da vaga ou o representante do RH, e ele, uma forma que ele viu de ter muita visibilidade naquele debate, ele vai falar dando questões de ordem, por exemplo, peraí, só para organizar, deixa ela concluir. Aí ela tá falando, não sei o que, ok, aí outra pessoa fala, não, mas agora vamos voltar ao foco, ou seja, se você sentir uma pessoa falando assim, e você estiver no debate, você tem que falar só uma parte, você está organizando o debate para a empresa, ou é o gerente ou o representante do RH, é só para me informar, porque parece que você que está centralizando o debate, então se eu for fazer alguma colocação ou pedir uma parte, eu tenho que pedir a você, porque eu não estou entendendo essa dinâmica. Ou seja, todos vão rir, até o pessoal do RH, e você não vai falar isso de uma forma grosseira, de uma forma até um pouco debochada, um leve deboche. A pessoa vai ficar sem graça. Ela vai perceber, nossa, detectaram a minha técnica de monopolizar, né, a entrevista, né, ou o debate. Ele fica como se fosse, digamos, aqueles repórteres que tem um debate, que tem presidenciais, que tem vários candidatos, por exemplo, à presidência, a governador, a prefeito, e ele fica sendo single point, como a gente chama. Ele é a pessoa que vai coordenando. Não, por favor, agora o deputado tal. Por favor, deputado, agora a réplica tal. Ou seja, ele é um candidato, ele não é um repórter single point que está coordenando as falas. Então, uma técnica que você pode fazer para você sobressair, sem ser grosseiro, mas com uma pergunta de questão de ordem, e para acabar com esse espertinho que está tentando ser assim o centro das atenções no debate, é perguntar diretamente a ele, pedir a parte, por favor, é você que está organizando o debate, você está centralizando em nome da empresa, porque mesmo que ele tente te interromper, não, peraí, deixa eu acabar de concluir, porque você está sendo single point, direcionando a todos. Me parece que você é um candidato como eu, então é só para questão de ordem. Por favor, senhor gerente do RH ou gerente setorial, é isso mesmo? Porque tá tendo, eu acho que tá confundindo um pouco. Aí essa técnica da pessoa, ele vai ficar envergonhado, porque ele vai ver que detectaram que ele quis manipular. Isso é uma manipulação, uma técnica de manipulação. E se os outros candidatos forem mais tímidos, ele ali naquela meia hora ficou 20 minutos falando mais, porque ele interagiu com isso, não deu tempo. Na verdade, não é nessas técnicas, não é porque o cara falou muito que ele vai ser o escolhido. Vai ser a pessoa que teve posições mais assertivas, né? E teve situações mais centradas, mais alinhadas com a diretriz da empresa. Então, obviamente, se você é uma pessoa inteligente, você vai participar de uma entrevista de emprego, de qualquer dinâmica desta empresa, você tem que dar uma olhada no portfólio da empresa, lá no site dela, e ver quais são os valores da empresa, as diretrizes, né? O que for apresentado, né? Se ela tem um lema, uma diretriz, né? Os valores que ela pregoa, qual é a atividade que ela faz. É claro que você não pode ser um especialista, mas você vai olhar dentro até do perfil que você vai fazer, porque, por exemplo, nós estamos falando de uma indústria de petróleo, mas você é um cargo de geólogo, você não vai ficar querendo olhar coisas de RH ou de direito administrativo, porque não vai ser o tema do debate. Você vai falar mais específico, mas
mais específico da sua área, que a vaga seria para geólogo, mas você tem que ter uma visão boa da empresa, como assim, eu vi lá no portfólio, por exemplo, que agora já existem campos provados, né? E reservas provadas no campo tal, e já tem empreendimentos para locação naquela área, ou seja, você está atualizado com o que está acontecendo na empresa, qual é o tipo de atividade, né? E você vai na verdade, ter posições mais assertivas, né? Esse é um ponto, quando há esse candidato que quer ser o centro das atenções, o single point, e ficar monitorando de uma forma educada e inteligente. Você tem que desmascará-lo rapidamente, porque assim você também tem uma visibilidade. Você não xingou, não ofendeu, não gritou, mas você ajeitou a situação e deixou o espertinho que quer monopolizar o tempo já sem graça. Segunda situação, outra situação hipotética. Você vai participar de uma entrevista e um gerente já de repente num nível acima, né? Um diretor, ele tem pouco tempo, ele vai querer fazer uma entrevista relativamente até rápida, de repente, ou não, mas ele pode fazer perguntas que são arrasa quarteirão, fast track, que eu chamo, que ele falaria assim: convença-me em poucas palavras porque eu deveria contratá-lo. Se você não está preparado para isso, você vai gaguejar. Obviamente que você tem que estar preparado para, né, esse tipo de pergunta fast track, arrasa quarteirão, que é convença-me em poucos minutos porque eu deveria contratá-lo, justifique, né, isso. Diga-me pontos fracos teus. Quais seriam seus pontos fortes? Então são perguntas, na verdade, ela não está pedindo nenhum conteúdo intelectual da pessoa e da área específica. É como se fosse uma manipulação emocional, porque a pessoa vai gaguejar, vai falar coisas desconexas, porque ela não esperava aquilo. Então você já tem que estar preparado para essas perguntas com uma resposta coerente e assertiva. Nunca fale das coisas que você é ruim, mas que seus pontos fortes, de forma segura. Se ele falar o seu ponto fraco, qual é o seu ponto fraco? Obviamente todas as pessoas têm pontos fracos. Você não vai falar, por exemplo, isso parece até ridículo, mas que eu ainda estou, eu tenho dificuldade de acordar cedo, eu tenho dificuldade de estar em grupo ou de trocar informações, eu prefiro trabalhar sozinho, eu não gosto de chefes que questionem ou que sejam muito centralizadores ou muito ditadores. Quer dizer, você não pode entrar não é que você não vai ser sincero, mas você vai falar, olha, na verdade, se você já tenho bastante conhecimento, mas eu acho que esse cargo, por exemplo, coroaria a minha carreira, ele me daria, nesta empresa de porte, dentro dessa atividade, fortalecer ainda já um ponto que eu considero que é um ponto de melhoria, que é conhecer mais sobre isso, e dentro dessa atividade eu vou conhecer, né? Então você não vai falar coisas muito degradantes, mas também não vai falar coisas a teu respeito faraônicas. Não, porque eu sou muito competente, quase um gênio, quase uma unanimidade. Você pode falar, eu sou uma pessoa muito focada, muito assertiva. A palavra da moda é resiliente. Dentro da metalurgia é um outro significado, mas resiliente, né? Sou uma pessoa tenaz, uma pessoa que agrega ao grupo, uma pessoa que sou responsável com meus compromissos, com horários, tenho uma experiência muito boa na minha área, um conhecimento específico muito bom que posso agregar à empresa. Quer dizer, não existe uma resposta certa. São perguntas para ver a capacidade da pessoa de sair daquela saia justa, ou seja, é um fast track, é um bate e volta para arrasar quarteirão,
Se a pessoa gaguejar, ficar nervosa, aí então. E outra coisa, outro ponto, cuidado com as suas redes sociais, o teu Facebook, Instagram, porque se você colocar coisas, as pessoas hoje, todo mundo procura, desculpe, no seu LinkedIn. Claro que o LinkedIn tem um perfil mais profissional, mas se o cara vai nas redes sociais dele, que são, digamos assim, para relacionamentos sociais que não profissionais, e coloca lá os sites que ele curte, odeio segunda-feira, meu chefe é um chato, não sei, algumas coisas dessas, não estou dizendo que são determinantes, mas não soam bem para quem está fazendo o recrutamento. Ele vai olhar e vai ver, ou coisas muito radicais, se a pessoa tem um ponto radical em relação a um assunto, qualquer coisa que você imagine, muito agressivo, isso vai trazer assim uma noção para quem está olhando ali na tua rede social que você é um cara inflexível, um cara radical, difícil. Não estou dizendo que você não é uma pessoa que não tem opinião própria. Não, você deve ter sua opinião própria. Mas atitudes radicais e de extremismo geralmente não são bem-vindas e bem vistas nas empresas, né? Então existem essas situações, né, que você deve ficar atento. Existe uma coisa que é usada também em debate e em situações que há uma troca ou uma entrevista, um debate, uma troca de opiniões, é a coisa chamada dialética negativa, que a outra parte vai tentar impor para você como uma metralhadora. Tudo isso são técnicas. Uma metralhadora te culpando ou te atribuindo coisas que não são verdadeiras ou não tem, digamos, uma consistência. Não estou dizendo que são mentirosas, mas não tem uma consistência, e ela vai te colocar vários pontos negativos como uma metralhadora, não deixando você responder e esperando justamente que você fique assim, desesperado e você, na verdade, como você vai sair? Sempre numa posição relaxada. Se você está encurvado, se você está numa posição relaxada, você vai deixar a pessoa, que o seu partido fez isso, você não sei o quê, só coisas negativas. Você vai ficar quieto, deixa ela esgotar. Aí você, com educação, vai rebatendo e destruindo uma a uma, sem se estressar. E com coragem. Se a pessoa, o seu partido roubou, você quando foi diretor disso, você esteve envolvido nisso, você vai falar sem ofender, sem xingar, sem ficar estressado, mas colocar cada acusação daquela, você vai descredenciá-la. Quando a pessoa falou tudo, você vai falar, um momento, a parte, já que você me acusou disso, quanto a isso não é verdadeiro, eu já tenho todas as informações sobre isso. Quanto a essa acusação tal, eu não tenho, mas sem você perder a linha, sem xingar e sem querer desviar o foco para outras coisas. Porque muitas pessoas tendem a falar das suas coisas positivas. Não, no nosso governo nós fizemos isso, mas ele não responde aquela pergunta. E aí, se você está num debate ou num congresso, vai parecer que você fugiu para quem está assistindo, a plateia, seja presencial ou seja, por exemplo, na televisão ou uma entrevista, que você fugiu do embate, não respondeu, você teria sido assim, perdedor. Então você tem que aguardar numa posição digamos assim, de conforto, posicionar-se confortavelmente, procurar não ficar com uma expressão de raiva, você tranquilamente, mesmo que a pessoa esteja se exaltando, você procura até falar, deixa que a pessoa, depois que ela transcorreu aquilo tudo, agora permita-me uma parte, parece que o colega está um pouco exaltado, mas vamos lá, e se a pessoa retrucar, não, não sei o que, não, como eu estava falando, você não dá muito crédito, porque se ele é uma pessoa mal educada, ele vai fazer a dialética negativa, te bombardear, e quando você começar a defender, se você colocar isso de uma forma confortável, sem mostrar raiva, você vai falar quase com um pequeno sorriso na boca,
agora permita a minha parte, parece-me até que o colega está um pouco irritado, agressivo, mas aí ele vai retrucar. Se ele for uma pessoa que, como a pessoa fala, pegou pilha, ele mordeu a isca, não, que não sei... Com licença, colega, mais uma vez você me parece um pouco agressivo e de uma postura mais agressiva. Eu gostaria que você permitisse agora apresentar os meus argumentos, e você vem destruindo um ou outro. Não precisa ser sempre com educação, um gentleman, mas não é um bonzinho. Você vai falar, é mentira. Você pode falar a palavra mentira. Sobre a acusação tal, é mentira, eu tenho todos os dados tais e tais que aconteceu isso. Sobre aquela acusação, não é verdadeira, parará. Sobre a afirmação tal, você vai destruindo aquilo ali com calma, com equilíbrio, porque na verdade, se você conseguir mostrar que a pessoa que está o acusando que não tem um equilíbrio emocional, ela perde o diálogo e a condição para a plateia ou quem está coordenando, ou se for na entrevista ou no debate, porque na verdade isso é uma coisa chamada, como eu falei no começo, dialética negativa, que é acusar a pessoa de várias coisas que não são verdade, e na verdade até que a pessoa fez, se o partido dela fez, ou seja, ela faz uma técnica que ela abafa a outra, e se a outra for usar da emoção, ela vai perder o controle, não vai responder, e tem coisas que não são para responder profundamente, é só você falar que é verídico com uma forma, por causa disso, bem tranquilo. Ou seja, quando você responde numa posição confortável, de forma educada, com conteúdo, você vai mostrar que aquilo ali eram fake news, que a pessoa está te bombardeando. Então veja bem, esse tipo de situação pode acontecer na entrevista, né, que nós abordamos uma entrevista de trabalho, num debate, né, numa dinâmica de grupo, de processo seletivo, de trabalhos de faculdade, de universidade, né, trabalhos em que um professor propõe uma dinâmica. E então existe sempre, às vezes, perguntas, como nós fizemos em entrevista para emprego, que às vezes a pessoa não é de RH, é um diretor, de repente a pessoa já está no último nível das entrevistas, e aí ele está pensando que o diretor, como é de uma área específica, ele vai vir com aquela pergunta específica da área, como a gente falou aí um pouco antes. Ele não vai te perguntar de repente isso, só convença-me em poucos minutos porque eu deveria contratá-lo, diga-me quais são seus pontos fortes, quais são os pontos fracos, e perguntas desse tipo, que na verdade, como eu falei, são fast track, arrasa quarteirão, que se você gaguejar e ficar nervoso, você na verdade não tem respostas certas, porque se você vai falar da sua vida, que você tem pontos assertivos, se ele está perguntando quais são os seus pontos fortes, você quem os sabe. Quais são os pontos fracos, você nunca deve falar coisas absurdas, claro que você é uma pessoa inteligente. Você deve falar sempre coisas que, por exemplo, eu gostaria de estar com a capacitação que eu poderia receber nesta empresa. Você nunca vai dizer, eu não tenho a experiência necessária para isso, ou eu não tenho o conhecimento necessário para essa função. Ou você pode dizer, apesar da... né? Porque aí você está dizendo para ele que se você não tem a experiência necessária nem a capacitação, você está provando para o seu interlocutor que ele não deve te contratar. Então você vai falar que tem uma experiência tal, que poderia agregar e gostaria muito de poder estar atuando porque você tem potencial. E esta empresa, por ser uma empresa referência e uma empresa a nível de excelência, vai agregar muito a sua carreira e você está com nível motivacional muito alto para participar da equipe. Ou seja, respostas assertivas. Respostas assertivas para que você não pareça uma pessoa que tem uma fraqueza emocional, que não está informado. Mais uma vez, sempre se informar sobre o portfólio da empresa, né? Seus valores, né? Suas atividades, quais são as inovações que estão lá no site dela, por exemplo, aumentamos ou fizemos a nossa instalação na unidade tal, no estado tal, demos startup de não sei o que, ou seja,
tudo que for de inovação, de que for novidade, um pouco do histórico da empresa, né? Você tem que dar uma estudada naquela empresa, porque você pode, mesmo que não seja questionado, você pode, na hora que você está tecendo o seu comentário, você citar, e isso agrega, porque a outra pessoa vai falar, nossa, ele realmente estudou sobre a nossa empresa, ele tem um conhecimento, ele falou coisas atuais, ele falou coisas pertinentes, né? Então você você pode citar coisas da tua experiência e comparando, que realmente também encontrei assim, até porque eu sei que a empresa X, que é a que você está fazendo a entrevista do processo seletivo, acabou de instalar a unidade tal, se for uma energia, por exemplo, uma empresa de energia que tem várias termoelétricas. Você vai dizer, não, eu acabei de acompanhar, inclusive, que a termoelétrica XYZ dessa empresa alfa, né, da vossa empresa, ou desta empresa, acabou de passar pelo comissionamento agora mês passado e já está operando, e a previsão que daqui a um mês ela esteja a plena carga com tantos gigawatts ou megawatts, né, de potência de elétrica, o que seja. Você vai falar o conteúdo dentro do que você estudou, né, daquela empresa, para que você esteja antenado. Mas cuidado com essas perguntas que não tem nada a ver com questões técnicas, que são fast track, que elas na verdade te desestabilizam, você não está esperando aquilo. Então treine na sua cabeça essas perguntas, como eu falei. Um exemplo que é: convença-me porque eu deveria contratá-lo, diga seus pontos fortes, diga seus pontos fracos, o que você se arrepende, parará. Algumas coisas que você não está esperando. Você deve ver que a sua resposta não pode ser como um divã. O que for negativo seu, não é que você está mentindo. Você não pode abrir o seu coração e falar uma coisa horrorosa, tipo, eu odeio acordar cedo nas segundas-feiras. O cara vai falar, acabou, já não tem mais interesse. Então, seja inteligente, fique atento quando você estiver num debate, numa entrevista, numa dinâmica de grupo, para essas técnicas, para esse tipo de interpelações, para que você tenha êxito, para que você deixe uma boa impressão para as pessoas que estão coordenando, seja o debate, a entrevista técnica, a dinâmica de grupo, e você não seja eliminado daquele processo, porque talvez você tenha sido muito tímido e não falou nada, ou você tenha falado muito e ter avançado sobre a opinião dos outros, ou você não teve conteúdo, falou até muito, mas falou coisas que estavam equivocadas porque você não estudou lá sobre a empresa, no site dela, sobre os seus valores, sobre as suas diretrizes, sobre seus novos empreendimentos, e não tinha conteúdo para argumentar, de repente, que um outro candidato levantou na dinâmica e você não soube falar. E tentou, digamos assim, trazer uma resposta do seu passado. Lá na minha empresa também. Não, mas a gente está falando da empresa X, que é aonde está tendo essa vaga. E na verdade, o candidato que apresentar ali informações atualizadas e conhecimento do negócio e da atividade e de realizações dessa empresa X, para a qual a vaga está dentro do processo seletivo, ele está sendo mais assertivo do que você, desculpe, que está falando coisas do passado, da tua empresa, da tua ex-empresa, que não vai agregar. Então, esse é o papo que eu queria bater com vocês. Fique atento, esteja sempre preparado e tenha a condição de responder à altura, num bom nível, para que você cause uma boa impressão e tenha sempre posições assertivas. Um abraço, tudo de bom.